Muito bem. Na aula de ontem, nós aprendemos diferenciais, aprendemos aproximação linear local, que em torno de um ponto, a curva poderia ser aproximada por uma reta, né? E o intuito foi aprender isso porque em torno desse ponto, x igual a A, nós vamos aproximar tanto essa função f por uma reta, quanto a função g por uma reta. Mas nós vamos fazer isso só em torno de um ponto, ou seja, no limite, né? Tá bem pertinho do ponto, no limite. E somente nos casos que der zero sobre zero, né? Esse tipo de indeterminação. Por quê? Porque, por natureza, eles são zero sobre zero. E o que sobra aqui da equação da reta, a gente pode cortar em cima e embaixo, que é o ΔX. E nós chegamos à conclusão que somente quando tem o limite do tipo zero sobre zero, esse tipo de indeterminação, ele é igual ao limite da divisão das derivadas, tá? Somente nesse caso. E eu pedi para que vocês fizessem alguns exercícios ontem. Nós vamos fazer alguns também. Tá? Vou escolher sempre esse último, que tende a ser o mais completo. Tá? Então, apesar de fazer um pouco parte da aula de ontem isso, tá? Eu vou copiá-lo e vou resolvê-los. Então, esse é um limite que tem uma indeterminação. Será que é zero sobre zero essa indeterminação aqui? Vamos ver. Isso aqui é igual ao limite de 1 sobre x num número maior do que 1. 4/3 é 1, alguma coisa. Dividido por seno de 1 sobre x. Bom, quando x tende ao infinito, isso aqui vai dar seno de zero. Seno de zero é zero. Então, embaixo já é zero. E em cima, 1 sobre infinito é zero também. Então, eu posso aplicar L'Hopital sim. Então, vamos lá. Ó. Isso parece pancadão, parece difícil, né? L'Hopital diz que é igual a calcular a derivada. Eu vou fazer primeiro a derivada do que está em cima. Derivada de x dá menos 4/3. Claro que é com relação a x. Isso aqui é menos 4/3 de x na menos 4/3 menos 1. Isso vai dar menos 7/3. Aparentemente, isso não vai me ajudar em nada. Vamos fazer o denominador. Derivada do seno de 1 sobre x de x. Né? O bem certo era colocar um colchetes ou parênteses aqui, né? Mas às vezes esses colchetes e parênteses são tantos que até atrapalham na nossa visão. A gente tem que entender os parênteses implícitos. Claro que quando vai fazer um programa tem que colocar, a máquina não entende. Agora eu vou fazer a derivada do seno de u é cosseno de u. Vezes du dx. Qual que é a derivada de 1 de x dá menos 1, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que seno de x dá menos 1. Então, isso aqui vai ser menos x dá menos 2. Né? Vezes cosseno de x dá menos 1. Ou seja, é cosseno de, né, a derivada do seno de u vezes du de x.
Agora eu vou aplicar esses dois lá no limite, né? Eu vou ficar com limite, quando x tende a mais infinito, de menos 4/3. Aqui eu vou fazer vezes... deixa x dar menos 7/3. 7/3. Sobre menos x dá menos 2. Vezes cosseno de 1 sobre x. Esse 4/3 eu vou jogar para fora, isso aqui vai ficar igual. E o menos com menos corta, vai ficar 4/3 vezes x na menos 7/3 mais 2, né? Porque conserva a base e diminui os expoentes. Faltou o limite antes. Cara apressado. Vezes o limite, quando x tende a mais infinito, de. Então, 4/3 já joguei para lá. Então, vai ficar x na menos 7/3 menos menos 2, que está aqui embaixo, dividido por cosseno de 1 sobre x. O fato é que agora não deu mais indeterminação, né? Porque cosseno de zero é 1. E lá em cima ficou menos 7/3 mais 2, né? Então, x, 2 é igual a 6/3, né? Então, vai ficar 7/3 menos 6/3, que é igual a x na 1/3. Tudo isso aqui, ó, aliás, é menos 1/3, né? Menos 1/3, porque é menos e mais. Então, é menos 1/3. Isso aqui é menos 1/3. Então, eu vou ficar com 4/3 do limite quando x tende ao infinito. X dá menos 1/3 é 1 sobre raiz cúbica de x. 1 sobre, ou sobre x dá 1/3, né? Vou colocar aqui dividido por cosseno de 1 sobre x. Eu ainda não vou cortar ele lá. Agora sim, eu posso substituir tudo. Quando x igual a infinito, esse aqui vale 1. Quando x igual a infinito, esses, né, todos esses aqui valem 0 e esse limite vale 0. Nem foi tão difícil assim, né? E a gente consegue perceber, então, que quando x tende ao infinito, toda essa função aqui, ela tende a 0. Quando x tende a menos infinito também, né? Também tende a 0, porque se eu colocar menos infinito, isso aqui vai dar 0, e menos infinito, cosseno de 0 também dá 1. Para quem fez aqueles exercícios ontem, que eu indiquei, esse aqui não é nem tão complicado assim. Lembrando que L'Hopital eu só posso aplicar quando for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. A gente viu que infinito sobre infinito é uma forma especial de 0 sobre 0, é a mesma coisa. Aqui está a resposta daquele nosso exercício aqui. 0, para quem quiser estudar em casa, tem ele prontinho. Além da gravação, é claro. Depois, infinito sobre infinito, nós vimos que é possível também aplicar L'Hopital. Agora, será que 0 vezes infinito é possível? Veja bem que na aula passada, nós começamos afirmando, só pode 0 sobre 0. Daí depois eu disse que 0 sobre 0 era igual a qualquer número dividido por infinito, né? Qualquer número dividido por infinito é 0. Então, daí eu fiz assim, né? Um jeito diferente de 0 sobre 0, né? Que é a sobre infinito vezes infinito sobre a, né? Corta a com a, né? E eu acabei de provar que 0 sobre 0 é igual a infinito sobre infinito. Ó. Não devia, mas fiz de novo. Tá? Agora, e esse 0 vezes infinito, né? O menos é só o sinal, é o de menos. Então, vou fazer 0
vezes infinito. Será que é quanto? Bom, o zero eu posso escrever como se fosse A sobre infinito. Vezes infinito. Mas olha, isso aqui, infinito vezes A dá infinito. Infinito sobre infinito. Mas olha, eu acho até que se der para fazer é uma boa, hein? Será que eu consigo encontrar o limite de x vezes ln de x, quando x tende a zero mais, porque vai dar zero vezes infinito, vezes menos infinito, né? Bom, quem sabe eu faça o limite, quando x tende a zero, né, de ln de x. Não, vou fazer o contrário, vou botar o ln de x para baixo, acho que vai ser melhor. Porque senão embaixo vai ficar 1 sobre x, e o derivando vai ficar menos x dá menos 2. Então, vou fazer de x sobre 1 sobre ln de x. Vocês vão de concordar que tudo o que está em verde aqui, que eu vou meio que botar em torno de um retângulo, é exatamente o que está lá, só que escrito de uma forma mais complicada. Eu vou agora, isso aqui é zero dividido por zero. Eu vou aplicar L'Hopital aqui. Isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero mais. Ah, mas veja que eu acho que eu deveria ter trocado, sabe por quê? Porque a derivada do ln de x vai dar 1 sobre x e eu vou poder cortar. Eu vou fazer isso ao... Como é que você sabe disso? Bom, é anos e anos fazendo limites, né? Por isso que é importante fazer bastante exercício. Né? O conhecimento, ele não... As visões, elas não vêm de graça, assim. X tende a zero mais. Eu vou fazer aqui, ó, dln de x dividido por 1 sobre x. Tá? É porque aquela derivada vai dar 1 sobre x e vai cortar com alguma coisa que é 1 sobre x aqui embaixo. Essa é a minha esperança. Tá? O que eu achava que não ia dar certo é bem no fim o que vai dar certo. Isso aqui também é a mesma coisa que aquilo. E é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito que eu posso aplicar L'Hopital. Então, limite, quando x tende a zero mais, a derivada do ln é 1 sobre x. A derivada do x dá menos 1 é menos x dá menos 2. Então, é menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui eu posso dar uma simplificadinha. Né? Isso aqui vai ficar igual a menos o limite, quando x tende a zero mais, né? 1 sobre x dividido por 1 sobre x ao quadrado. Eu só vou colocar o quadrado para o lado de fora, ou até eu poderia fazer assim. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar como ele estava, para ficar mais fácil. Ó, deixa como ele estava. Vou fazer mais um passo. Aqui eu vou fazer de x dá menos 1 dividido por x dá menos 2. Tá? Se eu conservar a base e diminuir os expoentes, isso aqui vai dar 1 menos menos 2, que vai dar x, né? Ó, menos 1 mais 2, que vai dar 1. X dá 1, quando isso aqui vai dar 0. Tá? Então, o limite de x vezes ln de x, quando x tende a 0, mais, né, é 0. Nós não fizemos a 0 menos, né, ou a 0, porque não existe 0 menos o ln de x. Engraçado que eu acabei dizendo que, de certa forma, aqui, 0 vezes menos infinito é igual a 0. Vamos ver no gráfico se ele tende a 0 mesmo.
Em zero a gente não vai conseguir ver nada. X vezes ln de x. E aqui x. E olha, não é que ele tende a zero mesmo? Eu vou começar do zero aqui, não do menos 10. Ele tende a zero mesmo. Vou colocar aqui 1. Olha aqui, ó, em 0 mais, né? Ele tende a zero, tá certinho. Talvez aqui o zoom tenha sido demais, daí a gente não consegue. Aqui você consegue enxergar mais fácil. Ele vem para zero. Então, o nosso cálculo está correto. E um zero negativo ainda, né? Vejam que aqui nós carregamos um sinal de menos. Eu acabei me esquecendo de colocar ele aqui, mas ele está aqui, ó. Ele vai para um zero, ele tende a um zero e pelo zero negativo. Até isso a gente achou. Acho que eu estou aqui. Bom, este mesmo limite, ele foi calculado aqui em azul, né? Foi encontrado zero. Tá? Depois nós temos mais um limitezinho aqui para calcular, do tipo zero vezes infinito também. E como nós vimos, né? Como nós vimos, zero sobre zero é igual a infinito sobre infinito, e que é um jeito, né? Esse é um jeito disfarçado de fazer zero sobre zero, e zero vezes infinito é um jeito disfarçado de fazer zero sobre zero, ou infinito sobre infinito. Então, aqui, quando o x tende a 45 graus, isso aqui é zero. Isso aqui é secante, secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de 90 é zero. 1 sobre zero é infinito. Então, isso aqui é do tipo zero vezes infinito. Você vai ter que tornar isso aqui ou infinito sobre infinito ou zero sobre zero. E como é que eu vou saber? Bom, tenta um, se você não achar o limite, tenta o outro. Então, aqui começou-se do zero vezes infinito, e optou-se por passar esse aqui para baixo. Foi passado para baixo. Agora sim, ficou zero sobre zero. Se você tivesse passado esse aqui para baixo, que seria... Daí ficaria assim, secante de 2x dividido por 1 sobre 1 menos tangente de x. Aí você teria uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Você também pode derivar em cima e embaixo. Aqui, no caso das duas formas, daria certo, tá? Fazendo uma ou outra, você ia encontrar este 1 aqui. Agora, uma que é complicada é essa aqui, ó, infinito menos infinito. Tá? Será que isso aí é uma forma disfarçada de zero sobre zero, de infinito sobre infinito, ou de zero vezes infinito? E também você não pode dizer que infinito menos infinito dá zero. Os infinitos podem ser diferentes. Um exemplo é aqui, ó, calcule, né, infinito menos infinito, porque o x tende a zero, né? Zero mais aqui para dar infinito menos infinito, né? Porque se tendesse a zero menos, seria menos infinito, que daria menos infinito, né? Menos 2 infinito não existe. Bom, o certo é que eu não posso aplicar L'Hopital aqui, porque isso aqui não é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, né? É uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, e aí não dá para aplicar L'Hopital. A sugestão aqui é tentar transformar num zero sobre zero. E como você vai fazer isso? Tirando o mínimo, tá? Limite quando x tende a zero mais. Aqui você vai colocar
x vezes seno de x, mínimo, né? Esse divide por esse, vai dar seno, então vai ficar aqui em cima seno de x menos x. Tá? Só fiz o mínimo. Agora, eu vou substituir x igual a zero, eu vou ficar com 0 menos 0, que dá 0, beleza. E aqui 0 vezes 0, bom, isso dá 0 mesmo. Né? Agora, depois que eu tirei o mínimo, eu fiquei com uma indeterminação onde eu posso aplicar L'Hopital. Agora sim, eu posso derivar o que está em cima e derivar o que está embaixo. Tá? Então, eu vou sair daqui desse verdão. Né? Esse verdão é a mesma coisa que está aqui, escrito mais bonitinho. Né? Aí você deriva o que está em cima e o que está embaixo. A derivada do que está em cima está aqui, ó, cosseno menos 1. A derivada do que está embaixo, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, que está aqui. Bom, agora você vai ficar com um limite que se você substituir x igual a 0, vai dar 0. Mas acho que você vai poder substituir sim, ó, porque vai ficar em cima vai ficar 0, né? Porque vai ficar 1 menos 1. E embaixo vai ficar 0 mais 0. Não pode. Bom, mas você ficou com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Que tal você aplicar L'Hopital mais uma vez? Bom, a derivada do que está em cima é menos seno. A derivada do que está embaixo é cosseno, mais a derivada desse produto aqui, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que está aqui. Ó. Então, a derivada, ela está aqui, que é a derivada desse produto aqui. Bom, e agora eu, muito esperançoso, vou substituir o zero de novo. Seno de zero é zero. Vou colocar menos zero por causa desse menos aqui. Cosseno de zero é 1. Mais cosseno de zero é 1. Menos 0 vezes 0. Menos 0. Pronto. Isso aqui deu 0 sobre 2, que é igual a 0. Então, nós, de novo, achamos quanto que deu infinito menos infinito. Nesse caso, deu 0. Nem sempre infinito menos infinito é 0. Tá? É indeterminado, né? E cada limite tem o seu valor. E nós temos mais indeterminações. Né? Então, veja o seguinte. Vamos fazer uma revisãozinha. L'Hopital você usa quando é 0 sobre 0. Você usa quando é infinito sobre infinito. Você usa quando é 0 vezes infinito. Você pode usar no infinito mais ou menos infinito também. Daí você tira o mínimo, MMC. Agora, será que eu posso usar quando é 0 na expoente? Bom, certamente que sim, senão a matéria não existiria. Só que você vai precisar fazer uma artimanha, agora que não é um simples mínimo. Imagine que fosse pedido para encontrar esse limite aqui. Ó. A primeira coisa que nós fizemos é substituir o x. Daí você vai ficar com 1 mais 0 elevado na infinito. Né? Isso aqui é uma indeterminação do tipo 1 mais 0 elevado na infinito, ou seja, uma indeterminação do tipo 1 elevado na infinito que não vale 1. Infinito é um número tão medonho que nem 1 elevado na infinito você pode garantir que seja 1. Tá? Bom, então agora nós vamos apagar tudo isso aqui para fazer um espacinho. E imaginar uma estratégia de resolução para essa questão. O que é que faz um expoente pelo menos passar para cá multiplicando, né? Se eu fosse um infinito vezes 0, né? Pelo menos, né? Eu vou um logaritmo, né? Um logaritmo. Então, se ao invés desse limite eu tivesse assim, limite quando x tende a 0 de logaritmo de
1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Se eu tivesse esse, mas eu não tenho, eu poderia tombar esse cara. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou chamar de y de todo esse limite. Aí eu sei que ln de y é igual a ln de todo aquele limite. ln de todo esse limite aqui. Tá? E esse ln eu vou passar para dentro do limite. Eu posso fazer isso, tá? Que é o que eu fiz aqui. Então, agora eu não estou achando o limite, sim o ln do limite. Se eu quiser encontrar o limite, é só fazer E elevado nesse resultado. Tá? Isso é uma boa estratégia. Bom, então, eu vou continuar resolvendo aqui. Eu vou ficar com limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x, vezes ln de 1 mais seno de x. Esse tração eu posso espichar ele. E agora eu vou fazer um teste. Quando x igual a zero, embaixo eu tenho zero. E em cima eu tenho o quê? ln de 1 mais zero. ln de 1 é zero. ln de 1 é zero. Então, vou ter uma determinação do tipo 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Então, vai ficar limite, quando x tende a zero, da derivada do que está em cima. A derivada do ln de u é 1 sobre u. Então, sobre 1, que eu vou deixar aqui, ó, sobre u, 1 mais seno de x, vezes a derivada de u. A derivada de u é cosseno de x. E qual que é a derivada de x? É 1. Agora, como eu não tenho dividido por zero, pelo menos aqui, né? Eu vou tentar. Aqui vai ficar 1, né? E lá em cima vai ficar 1 mais 0, 1 mais 0, e aqui cosseno de 0, que é 1. 1 dividido por 1 dividido por 1, 1. Então, eu acabei de descobrir que o limite de tudo isso aqui, eu descobri que 1 elevado a infinito é 1, né? Mas nem sempre. Só para vocês não ficarem animados, achando que infinito elevado a 1 é sempre 1, eu vou colocar outro aqui, ó. Limite, quando x tende a zero, de 1 mais 1 sobre x, 1 mais x. Mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Isto daqui não é 1. Vocês já vão ver quanto que dá isso aí. Acho que vocês até se lembram, isso era um limite fundamental. Limite, quando x tende a zero, de 1 mais 1 dividido, não, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Alguém vai me dar um chute? Quanto que vai dar esse limite aí? Ninguém? É o número E. É o número E. Eu não sei se ninguém deu um chute ou o meu chat não está funcionando, que às vezes eu não consigo ver o que vocês escreveram. Eu não vi nada ainda. Bom, é assim que termina esse capítulo de tópicos em diferenciação. Tá? Vamos agora a alguns exercíciozinhos. Eu vou agora dar de 2 a 3 minutos. Tá? Então, aqui, encontre a derivada, usando diferenciação implícita, dessa função aqui. Derive com relação a x dos dois lados. Tá? Tente achar se é A, B, C ou D. Eu vou dar aqui... 2 minutos é suficiente, né? Pegue uma caneta e um papel, por favor, e tentem fazer essa aí.
derive com relação a x dos dois lados, tá? 2 minutinhos. Muito bem, já conseguiram achar A, B, C ou D? Pelo menos um chute, qual delas que melhor se... João Pedro, Jennifer, Yasmin, Igor, Edsa, Helena. Ninguém dá chute algum. Pelo menos no meu chat aqui não aparece nada. Chuta B. Vamos ver, Edsa, então. Eu vou derivar dos dois lados aqui. Eu vou ficar com... Aqui eu vou ficar com 3 vezes. Agora eu vou ter que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo. Opa! Eu não fiz a derivada do primeiro. A derivada do primeiro, né, que é x, vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Beleza. Mais 4 vezes a derivada desse y com relação a x. Isso aí vai ser
3y² vezes dy de x, igual a 8. Agora eu vou colocar o y' em evidência. O y' em evidência vai ser 3x, né? 3x, mais 12y², igual a 8 menos 3y. Tá. Agora é só pegar este cara daqui e dividir pelo lado de lá. 8 menos 3y eu tenho só aqui, né? Então, a princípio, é a C. Será que é 3x mais 12y²? É. Aqui é 12, né? Porque é 4 vezes 3, né? 12. Eu coloquei um mais aqui, né? Na verdade, era um aqui, um 2 lá, imagino eu. Mais 12. Então, a letra C. Vamos, Edsa, conseguiu verificar onde estava um possível engano aí? Entendeu a resolução aqui da questão? Edsa e os demais também, né? Porque a Edsa foi a que se arriscou aí a escolher uma alternativa. Agora 2, encontra a derivada dessa função. Essa aqui é bastante fácil, é apenas aplicar a regra da cadeia, né? Bom, a derivada do ln de u é 1 sobre u. Então, isso vai ser 1 sobre 2x menos 3 vezes du de x, né? A derivada de u, porque chamei isso aqui de u, né? A derivada de u com relação a x é 2. Então, vai ficar 2 sobre 2x menos 3, né? Que é a letra B. Terceira, encontra a derivada. Essa aqui é mais difícil, do cosseno inverso de 5x. Eu sei achar a derivada do cosseno inverso de u, eu penso. Bom, eu posso já tentar de 5x direto, né? Sem problema nenhum. Opa, cliquei no lugar errado. Vamos ver onde eu estava. Eu acho que era por aqui. Isso. Eu posso desenhar um triângulo assim, ó. Onde eu sei que o ângulo y, ele tem um cosseno de 5x. Então, aqui eu tenho 5x. Eu vou ter que escolher 1 para a hipotenusa, né? Porque é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ter que ser 1. Não vou botar 10x e 2, é só para ficar mais difícil, né? E este lado aqui é consequência, né? Esse lado aqui é 1 menos 25x², né? Questão do Pitágoras. Bom, deste primeiro aqui, eu faço o seguinte, eu digo que cosseno de y é igual a 5x. Agora, eu faço a derivada implícita com relação a x. A derivada do cosseno de y é seno menos seno de y, menos seno de y vezes y', igual a 5. Y' é igual a menos 5 dividido pelo seno de y, que é igual a menos 5 dividido, o seno de y é aquele lado dividido pela hipotenusa. Não preciso dividir pela hipotenusa porque é 1, né? 1 menos 25x², né? Essa aqui
essa aqui é a derivada do y, tá? A derivada do cosseno inverso de 5x é menos 5 dividido por raiz de 1 menos 25 ao quadrado. Tá? 5x não, é menos 5. Eu acho que eu falei menos 5x, não. Menos 5. Tá? Então, é a letra D. Tá? Menos 5 sobre a raiz de 1 menos 25x ao quadrado. Até nem foi tão difícil. Só tem que ter a sacadinha de montar o triângulo quando for... Que sacadinhas tem que ter? De montar o triângulo, saber o que é seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, né? E saber derivada implícita. Daí você resolve fácil. Se x e y são funções de t, né, então, na verdade, eu tenho x de t e y de t, relacionadas por essa equação, 4x dt menos 3y dt igual a 6. Encontre dy dt, é para encontrar esse cara aqui, ó. Tá? Se for dado dx dt quando x igual a 3. Tá? Bom, eu vou ter que derivar com relação ao tempo, né? Isso aqui vai ficar de ambos os lados. Então, eu vou ficar com 4 vezes dx, claro que é dx dt, menos 3 dy dt igual a 0. Daí, essa expressão ela é genérica, tá? Ela é genérica. Mas foi me pedido num instante específico, né? Quando x igual a 3, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 4 vezes 2, né? Porque dx dt igual a menos 2, 4 vezes menos 2. Eu só estranhei que não apareceu nenhum x aqui, mas tudo bem. Menos 3 vezes dy dt, chamar de y', igual a 0. Y' igual a 4 vezes 2, 8, menos 8 terços. Y' igual a menos 8 terços, que é a letra C. Eu achei tão simples essa aqui que até me assustou, porque deriva com relação a t, deriva com relação a t. Não tem nenhuma regra da cadeia, né? E acabou não usando esse x igual a 3, né? Para nada aqui na equação, porque não tem x, né? Só tem x dt. O que você pode encontrar, não precisa para nada, o y quando x igual a 3. Bom, y' é menos 8 terços. Vamos dar uma conferidinha só nessa questão 4, porque eu achei ela muito simples. 4 deu a letra C. Vamos dar uma olhadinha se deu a C. É isso mesmo. Quando é fácil demais, a gente desconfia de vez em quando, né? O lado, né, a quinta agora, o lado de um quadrado é medido e dá 12, né? 12, ali está 12 pés. 12 pés, poderiam ser 12 metros. Aqui a unidade não é importante. Não é tão importante quanto na física, né? Então, o lado do quadrado deu 12. Com um erro de medida de mais ou menos alguma coisa, né? Que ele deu o valor ali. Então, você pode errar para menos ou errar para mais o lado do quadrado. Só que nessa, você pode errar qualquer um dos dois lados, né? Então, perceba que aqui essa medida pode ser irrisória.
Tá? Essa diferença. Né? O mesmo essa aqui pode ser irrisória. Agora, quando você multiplica pelo lado inteiro, opa, só vem até aqui o lado inteiro, né? Ela não é mais tão irrisória. A mesma coisa, e ainda que é vezes 2, né? É mais do que tem aqui. Né? Então, essas medidas já não se tornam tão irrisórias. Esse pedacinho aqui é irrisório, esse que faltou aqui é irrisório. Muito bem, ele quer saber qual que é o erro da área. Bom, você sabe que a área você calcula assim, a área igual a x ao quadrado. E qual que é a variação da área com a variação do lado? Você sabe que a variação da área varia com relação ao lado com essa fórmula, né? É a derivada. A variação da área é igual a 2x vezes dx. Bom, então você vai descobrir que a variação da área é 2 vezes 12 vezes a variação mais ou menos 0,05. Isso aqui vai dar 24 vezes 0,005, que eu não estou nem um pouquinho a fim de fazer na mão. 24 vezes 0,005. Bom, a gente vai descobrir se é 0,12 e 1,2 pelo número de casas aí que a gente colocou. Eu não sei, acho que a gente colocou um zero a mais, né? Zero a mais. Então vai ser 1,2. Então o erro da área vai ser de 1,2 pés quadrados. Exercício 6. Encontre o limite, né, se ele existir, de e na x sobre seno de x mais 1, quando x tende a zero. Bom, quando x tende a zero, primeiro eu vou conjecturar aqui e na zero dividido por 0 mais 1. 1 sobre 1, mais fácil que isso, né? Essa é a típica questão, até que cai em concurso. A pessoa vai lá, olha e... eu sei L'Hopital, vou aplicar L'Hopital. Mas não pode aplicar L'Hopital, porque não é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e nem transformável. Às vezes é só substituir ali e você já tem a solução, que é o caso aqui. Esse limite é 1. E aqui nós temos as respostas, olha aqui, ó, letra 6B, letra 5A. Então, B e A. Vamos ver, depois é C, D, B, C. C, D, B, C. Então, fizemos todas certinhas, de acordo com o gabarito. Nós já podemos marcar uma data de prova agora, que eu sugiro para o dia 9 ou o dia 10. Qual data que vocês preferem de prova? Dia 9 nós temos 3 aulas e dia 10 nós temos 2. Claro que eu vou fazer a prova que dê para fazer, se vocês escolherem a de 2, que dê para fazer nas 2 horas, né? E dia 9, eu também prefiro dia 9, tá? Eu particularmente, tá? Então nós acabamos todo o conteúdo, né? O capítulo que cai é desde derivadas até tópicos em diferenciação, né? A primeira prova foi funções e limites, e a segunda é a partir de derivadas. Muito bem, meus caros, a aula formal aqui acabou. A partir de agora são apenas exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, a gente está aqui para saná-la. Vocês têm alguma dúvida em especial, algum exercício, alguma parte da matéria que eu possa explicar novamente? Vamos aproveitar antes da prova ainda.
Então tá bom. Vocês sabem que podem entrar em contato, né? Tem o monitor também. Obrigado, Helena, aí pela resposta. Tem um monitor também no grupo do WhatsApp, né? Tem eu no grupo do WhatsApp. Né? Vão fazendo, aproveitem essa semana para estudar bastante, né? E tirar as dúvidas. Um abração para vocês aí e até a próxima aula. Tchau, tchau. Ângelo, eu só Sim, queria tirar uma dúvida. Eu vi que tu postou a nota da P1. Tem como visualizar a prova? claro que tem, claro que tem. Pode ser até agora, tá? Pode ser até Eu agora. vou. Eu só deixo eu parar essa gravação e iniciar outra depois, tá?